Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento. Essa aula, como as outras, eu vou ir direto ao ponto. O que é o filamento PLA? Deixa eu destacar aqui para você, então. Está aqui, ó. Filamento PLA, aqui, ó. Ele é um ácido polilático, comumente conhecido como PLA, que é um dos filamentos mais populares na impressão 3D. Ele é o filamento padrão escolhido pela maioria das fabricantes de impressoras 3D, principalmente pelo fato de poder ser impresso em máquinas sem mesa aquecida e com temperaturas mais baixas de extrusão do que os outros materiais. Então, aqui já fica bem claro para você o porquê que ele é um dos materiais mais utilizados e porquê que nas impressoras abertas é utilizado esse material aqui. Porque ele pode ser impresso com temperaturas mais baixas e porque ele não necessita de mesas aquecidas. Hoje em dia já é normal todas as impressoras virem com mesas aquecidas, mas há pouco tempo atrás, aí coisa de 2 anos, 3 anos atrás, muitas impressoras nem chegavam a ter mesa aquecida porque elas imprimiam com PLA. Falado aqui então o que é o PLA, nós já vamos aqui para os prós e contras desse material. Prós desse material: aroma agradável durante a impressão, baixo custo, né? Como eu já falei, as peças são fortes em relação à dureza, então você vai ter peças bem duras, né? Ele tem uma boa precisão dimensional e isso se dá porque ele não tem uma contração muito grande. Na sequência já vou falar para você a respeito de contração. Baixa contração, então, como eu falei, né? Incidência de warp quase nula. Isso é um assunto um pouco mais avançado, não vou entrar nele aqui agora. E é imprimível em máquinas abertas com mesa fria. Então isso aqui são os prós desse material. Uma das coisas aqui que eu já quero deixar claro é em questão ao aroma agradável durante a impressão. Se você tem aí um apartamento, quarto fechado, algum lugar assim onde você vai imprimir e que seja pequeno, esse material aqui é o material entre todos eles o mais indicado em função disso, tá? E ele tem um cheiro meio adocicado também, então é agradável de imprimir com ele mesmo em ambientes fechados. Contras: ele tem baixa resistência ao calor, é um material mais fluido, necessita de vento durante a impressão para não escorrer, facilidade de criar teias nas peças, então você vai ver aí também na parte de calibração da temperatura que a peça ela vai ficar com umas teias. Aquelas teias são mais fáceis de se ter esse problema no filamento PLA, porque ele é um material que tem uma fluidez maior e porque ele é um material que tem essa questão da temperatura. Com temperaturas baixas, ele já começa a amolecer. Filamento pode ficar quebradiço, principalmente quando exposto à umidade. Ele tem baixa resistência ao calor e não é indicado para ficar exposto a intempéries e ao sol. Então, por exemplo, se você for fazer uma peça para uso externo, onde vai pegar sol e coisa assim, não é indicado, porque esse material ele já começa a amolecer na faixa de 50 a 55 graus. Não significa que você vai colocar a peça lá e a peça vai derreter, mas ela pode sofrer transformações aí na sua geometria em função disso. Um exemplo: se você fizer uma peça impressa em PLA, deixar dentro do carro, lá no painel do carro, num dia de sol, é muito provável que quando você chegar a peça ela tenha mudado de forma, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Requisitos de equipamento: a mesa pode ser usada então de temperatura ambiente até em torno de 60 a 65 graus, tá? Para você fazer o uso desse material. Ele pode, né, ser usado a mesa aquecida ou não, então, né? Não necessariamente a impressora precisa ter a mesa aquecida. E ele é um material que ele pode ser impresso em máquinas abertas. Lembra lá numa das primeiras aulas que eu falei de máquinas abertas e máquinas fechadas? Esse material aqui é um material que pode ser impresso em qualquer uma delas, que ele vai imprimir bem. Superfície de impressão: aqui ó, eu não vou me ater aos outros tipos de superfície, vou falar para você a respeito de vidro. Vidro de 3 milímetros de espessura, vidro simples que você compra em qualquer vidraçaria, já resolve o seu problema para imprimir com PLA, com ABS, com PETG, com flexível. Então vamos ter isso aqui como base, tá? Você está começando agora e esse aqui é o tipo de superfície que vai te atender bem. Compra vidro comum, você vai pagar 5, 10 reais numa peça de vidro aí e você pode utilizar isso como superfície de impressão, tá bom? O que mais aqui que tem para falar a respeito? Olha só. Vidro mais spray de cabelo. Sabe aquele spray fixador aí que o pessoal usa para fixar os cabelos? Conhecido como spray Carina, né? Uma das marcas mais famosinhas, mas tem outras marcas aí que são muito boas, como por exemplo a Fixing, se eu não me engano, é muito boa também. Você pode usar vidro
com aquele laque. Só dá um spray de laque que ele vai ajudar a colar muito bem a peça e você pode inclusive utilizar aí com mesa fria, que essa é uma configuração excelente. Hot End, temperaturas entre 190 e 210 graus, normalmente vai ficar dentro dessa faixa. Se você pegar um PLA que precisa de 220, 230, 235 graus, tem algo errado, tá? Provavelmente é a sua impressora que está descalibrada e é por isso que você não consegue imprimir com ele a 210 ou 190 graus. Mas isso também é um assunto para a próxima aula, onde você vai aprender a calibrar essa temperatura. Indicado o uso de Hot End com PTFE interno. PTFE é aquele caninho branquinho ou azul, tá? Que vai na sua impressora aí. Tem alguns Hot Ends que eles têm aquele caninho por dentro e tem outros que são totalmente de metal, que não tem aquele caninho por dentro. Esse cano de PTFE, ele é autolubrificante e ele faz com que o canal por onde passa o filamento fique mais liso. Isso vai ajudar na impressão com PLA, porque o PLA em contato direto com o aço, ele vai ter a incidência de temperatura maior lá naquela peça de aço e isso faz com que esse material, que é altamente suscetível à temperatura, quando ele chegar a 50 e poucos graus, ele já vai começar a derreter, já vai começar a amolecer, e aí ele vai acabar em determinados pontos aí travando lá dentro do Hot End, se o Hot End for todo de metal, tá? Tem um recurso que a gente utiliza que é um filtro com óleo. Faz uma esponjinha, pega uma esponjinha, coloca dentro do filtro, bota umas gotinhas de óleo e utiliza ele, daí você pode utilizar com o Hot End de metal. Só que mesmo assim vou lhe dizer que se você puder utilizar o com PTFE interno é o mais indicado para isso, tá? Aqui até inclusive eu falo aqui, ó, sobre o filtro de óleo Sinja. Bom, aqui a respeito do PLA, mais ou menos isso, até a parte de aquecimento, tá? E daí a gente tem a parte de resfriamento desse material. PLA é um material, como você já entendeu, ele amolece com baixas temperaturas, ele escorre durante a impressão, se você deixar, e consequentemente a essas características dele, o que acontece? Quando você está imprimindo, esse material aqui, ele demora mais para resfriar. E é por isso que nós temos que usar ventilação nele, porque se nós não utilizarmos ventilação, nós vamos fazer uma camada do material, quando nós formos fazer a camada subsequente, se aquela camada de baixo não estiver resfriada ainda, o material ele vai aglomerar em cima daquela camada e consequentemente vai gerar mais calor e essa peça ela vai ficar deformada. Essas linhas elas não vão respeitar o modelo que você está fazendo e vai ficar deformada. Então é por isso que nós precisamos aí jogar vento durante a impressão em cima da camada que está sendo impressa para que ela solidifique o mais rápido possível. Essa é uma característica que em outros materiais, como por exemplo o ABS, a gente já não tem isso, tá? Isso é próprio do PLA. Nessa aula aqui, então, era isso que eu gostaria de te mostrar. Eu te vejo na próxima aula. Valeu, grande abraço e até mais!